Violência. Homem invade trabalho da ex-mulher e dispara várias vezes contra ela e depois tira a própria vida. O caso aconteceu na região serrana. Chuvas voltam a causar estragos no interior do estado. Em Itaperuna, ruas ficaram alagadas e uma pessoa morreu soterrada. UPA de Rio das Ostras segue fechada. População sofre com a precariedade da saúde no município. E veja como foi o primeiro fim de semana do Natal Imperial em Petrópolis. 3 de dezembro, segunda-feira, começa agora o SBT Cidade. Olá, boa noite, bem-vindo, bem-vinda ao nosso jornal. A gente vai até esbarrar no seu SBT Brasil com as principais notícias do estado, do interior, da capital e da Baixada. E olha essa informação, quanto mais cutuca, mais se acha. As investigações sobre o esquema de propina no governo do Rio descobrem cada vez mais indícios que nos embrulham até o estômago. O governador Luiz Fernando Pezão continua na cadeia. Ele foi preso na quinta-feira passada pela Polícia Federal. Veja só. A Procuradoria-Geral da República afirma ter conseguido rastrear a entrega de uma remessa milionária de propina paga pela FETranspor em troca de vantagens no estado. As cifras, 11 milhões de reais. Os repasses foram feitos pela Oia Corretora e um assessor de confiança do governador. O dono da corretora, Álvaro Novis, entregou as gravações depois de ter assinado um acordo de delação premiada. Em uma delas, que aconteceu no final de julho de 2014, quando o Pezão estava em campanha para o governo do estado, um funcionário da corretora, chamado de Márcio, conversa com Luizinho, assessor do governador. Temos novidades aí e temos que conversar. O chefe também queria bater um papo com você. Marcar uma reunião com o chefe aqui? Aonde, cara? Barra. Na Barra? É, seria para conversar, para a gente esquematizar isso. Ah, entendi, aquela reunião daquele projeto, eu entendi. Mas aonde na Barra, Márcio? Em outra gravação, o funcionário diz a Luizinho que tem uma documentação para entregar. Essa documentação seria a palavra usada para designar o dinheiro da propina. Tem coisas que eu tenho que resolver, documentação para te entregar, e o chefe quer ver com você como é que é a melhor forma de fazer. Segundo as investigações, essa documentação, ou seja, esse dinheiro, teria sido entregue em um restaurante de um shopping da zona oeste do Rio. Os números são estratosféricos. Os investigadores concluíram que os repasses foram feitos em dinheiro, já que as contas correntes de Pezão quase não apresentam movimentação. Nas planilhas de Álvaro Novis, o governador é chamado de Pé, Pé Grande, Bigfoot e Pezone, codinomes que estavam sempre relacionados a quantias que variam entre 50 mil e 3 milhões de reais. Segundo o Ministério Público Federal, há provas documentais do pagamento em espécie a Pezão de quase 40 milhões de reais entre 2007 e 2015. Também está sendo investigada a utilização de contas de terceiros. No dia em que Sérgio Cabral foi preso, em 2016, a Polícia Federal encontrou vários papéis com referências a Pezão e valores ao lado. As anotações estavam na casa de um ex-assessor. Até uma tabela foi criada para dar baixa propina paga. Nela aparece o que foi pago e o que ainda faltava pelo acordo. Álvaro Novis confirmou que pagou pelo menos 11 milhões 450 mil reais de propina ao grupo de Pezão, só entre 2014 e 2015. Agora, a polícia e a Receita Federal tentam encontrar esse dinheiro. Eu acho que Pezão, obviamente, vai ter tantas condenações quanto o seu parceiro fiel, Sérgio Cabral, teve. Porque o cara se envolveu com todos os esquemas de Cabral. Isso é óbvio, né? Agora é intervalo, não é isso? Já, outras informações, você continue com a gente. A gente volta do intervalo falando de uma tentativa de feminicídio que aconteceu em Petrópolis. A vítima chegava para trabalhar quando foi surpreendida pelo ex-marido que efetuou vários disparos contra ela. Em seguida, ele tirou a própria vida. Veja na reportagem.
Quem chegou para trabalhar na manhã desta segunda-feira encontrou o local isolado. Ainda assustados e sem acreditar no que havia acabado de acontecer, funcionários dessa fábrica de telas, que fica no bairro Nogueira, em Petrópolis, não quiseram gravar entrevista. A colega de trabalho, Margarete de Castro Silva, de 54 anos, foi atingida por vários tiros dentro da empresa. O crime aconteceu logo que Margarete chegou para trabalhar. Ela ainda discutia com o ex-marido quando o gerente da fábrica iniciou o expediente. Minutos depois, ele invadiu o estabelecimento e disparou pelo menos 10 vezes. 4 tiros atingiram a vítima, 3 deles nas costas. Um outro tiro ainda atingiu o braço do gerente. Em seguida, o acusado se matou. Ele entra no local, efetua os primeiros disparos quando ela está chegando no local de trabalho. Ele volta para recarregar o revólver e continua disparando vários tiros. Teve uma outra vítima baleada, que foi o gerente, que ele estava chegando no local do trabalho e ele acabou levando um tiro acidental, ao que tudo indica, porque o objetivo era matar a ex-companheira. Carlos Alberto Ramos Gonçalves, de 54 anos, morreu ainda no local do crime depois de atirar contra o próprio peito. O gerente Helder Grois Oliveira, de 34 anos, está internado no Hospital Santa Teresa em observação. Já a família de Margarete, que está na mesma unidade, não permitiu que o estado de saúde dela fosse divulgado. A polícia investiga a motivação do crime. E tudo aponta que seja um crime de feminicídio. Olha, lastimável, mas eu vou ser sincero aqui, eu só tenho pena da mulher que está ferida, corre risco de morrer. Agora o cara tirou a própria vida e fez um favor para a humanidade, porque senão seria mais um vagabundo impune. Em Volta Redonda, um homem foi preso, olha só, agora mais um caso de feminicídio, após tentar matar a mulher a facadas. O motivo seria ciúmes. A Tassiana vai trazer esse caso para a gente direto da redação. Ela está lá, tem as informações para a gente. Essa situação está tensa no interior do estado quanto a feminicídio, né? Tá aí, aconteceu, você trouxe a reportagem de Petrópolis e agora no sul do estado. Explica para a gente. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. De acordo com a delegacia especializada em atendimento à mulher, o homem de 52 anos desconfiava que a companheira estivesse tendo um caso extraconjugal e tentou acertar o pescoço da vítima com uma faca. A vítima usou as mãos para se defender e, por isso, sofreu cortes nos dedos. Em seguida, ela pulou a janela de casa e conseguiu ir até a delegacia. O crime aconteceu neste sábado em Volta Redonda, dentro da residência do casal, no bairro Jardim Belmonte. O acusado foi preso em flagrante. Salutiel. Eu acho que falta, sabe o quê? Não é lei, não. É fazer a lei ser cumprida, porque não é possível. A gente tem diversos casos, Tássia. A gente tem dado diversos casos de feminicídio no estado do Rio de Janeiro. Obrigado pelas informações. Divide a tela, porque a gente vai descer a serra. A chuva forte que caiu neste final de semana na região noroeste fluminense provocou vários estragos. Em Itaperuna, no distrito turístico de Raposo, os canais transbordaram por lá. Ruas e casas ficaram tomadas pela água e um homem morreu soterrado. Os detalhes é com você, Bia. Explica pra gente como está a situação do noroeste neste momento. Boa noite, Salutiel. Boa noite a todos. E realmente a situação ficou um caos. Choveu muito na cidade e a Defesa Civil de Itaperuna informou que durante 1 hora choveu 91 milímetros no distrito e que isso não é comum para o local. A chuva forte deixou as ruas alagadas, além de transbordar os canais de escoamento. E um homem de 27 anos, chamado Davi Carvalho, acabou morrendo soterrado em um deslizamento de terra em Comendador Venâncio, na madrugada desta segunda-feira, por conta das chuvas fortes. Ele estava com os pais e a namorada no momento em que a terra cedeu, mas a família não teve ferimentos. E a Defesa Civil esteve nesta manhã em Raposo e em Comendador Venâncio para continuar avaliando as situações destas duas regiões. E outro deslizamento também aconteceu, só que em Morro Alto, que fica em Itaocara. Mas não houve feridos e o imóvel foi interditado. E segundo a Defesa Civil, os 2 moradores ficaram desalojados e vão ficar na casa de parentes. O imóvel ainda apresenta riscos de desmoronamentos. E a chuva também atingiu muito forte essa localidade e a previsão de chuva era para 17 a 20 milímetros. E outras 2 localidades que também foram muito atingidas foram Jaguarembé e Portela. Salu. E a cena vai se repetindo, a gente viu ali a encosta que tem atrás daquela casa. Será que o município não tem
um sistema de evacuação, de informação para a população em relação às encostas que podem desabar com chuvas fortes, né, Bia? Um absurdo. Valeu, Bia, obrigado pelas informações. Vamos dividir a tela novamente. Volta com a Tassi. Uma ciclista morreu atropelada por um caminhão na RJ-116, na altura de Cachoeiras de Macacu. Tassi, o acidente fatal aconteceu quando a vítima participava de uma prova amadora de ciclismo na rodovia. Como foi isso? Conta pra gente. Salu, o acidente aconteceu por volta das 3h30 da tarde, na altura do distrito da Japuíba. A ciclista de 51 anos participava de uma prova quando foi surpreendida por um caminhão que vinha no sentido oposto da RJ-116 e invadiu o acostamento. Ela morreu na hora. O veículo ainda caiu em um barranco e o motorista foi levado para um hospital de Cachoeiras de Macacu. Cerca de 80 pessoas participavam da prova, que começou às 8h30 da manhã de domingo em Guapimirim e tinha como destino Sambaetiba, no município de Itaboraí. A ciclista era natural do estado do Espírito Santo e morava na capital do Rio. Salu. A gente tem que avaliar, né, Tassi, como foi a sinalização, se as autoridades estavam por dentro desse evento, se realmente esses ciclistas estavam tendo um acompanhamento de segurança nessa rodovia. Lamentável o que aconteceu, muito triste. Obrigado, Tassi, pelas informações. E agora essa informação aqui. Moradores de Rio das Ostras estão descrentes quanto à inauguração da unidade de pronto atendimento no bairro Âncora. A Prefeitura anunciou mais uma vez a abertura do espaço que está abandonado há pelo menos 3 anos. É uma promessa aí que precisa, essa promessa de que vai ter atendimento no local, mas não acontece. Enquanto isso, as pessoas ficam aí buscando outras unidades de saúde que estão em situação precária. Veja só. Larissa chegou cedo ao posto da família, que fica no bairro Âncora, em Rio das Ostras. Há mais de um mês, ela tenta uma consulta para o filho de 3 meses, mas não consegue atendimento. Tinha uma consulta marcada para dezembro, para novembro, né? E marcaram errado, aí eu tive que voltar, fiz um escândalo aqui sexta-feira agora. Eles não ligam para avisar nada, entendeu? É uma negligência que, olha, insuportável. Dona Nilva mora em outro bairro. A idosa já perdeu as contas de quantas vezes fez essa viagem. Uma população imensa. Só 2 médicos? Tá difícil, né? Mas as coisas poderiam ser diferentes se a unidade de pronto atendimento que fica no bairro estivesse funcionando. A estrutura, que custou cerca de 4 milhões de reais, ficou abandonada por cerca de 3 anos. A obra foi finalizada em 2015. Lá dentro, os leitos, os consultórios e a recepção já estão prontos. Mas ainda faltavam os equipamentos e móveis que começaram a chegar agora, depois que a licitação do material de compras finalmente saiu do papel. E se dessa vez não passar de promessas, a UPA vai funcionar ainda no final deste ano. Eu espero que o prefeito que entrou agora aí no lugar do outro, ele abra a UPA aí para a população que está pedindo socorro. Mas o prefeito, os vereadores da cidade não precisam dessa UPA, né? Não precisam. Eles têm um planinho de saúde pago, sabe por quem? Por nós, cidadãos, pelo cidadão rio-ostrense que está lá afundando em impostos, tem uma taxa de iluminação pública absurda, IPTU absurdo, e aí fica assim a UPA fechada, largada as traças, dinheiro sendo jogado fora. Vamos acompanhar, né? Está chegando lá mobília, equipamentos, só quero ver se vai funcionar. Agora é o que? Intervalo. Já já outras notícias, continue com a gente. O intervalo foi bem rapidinho. A gente vai para a região dos Lagos, porque em Arraial do Cabo, donos de embarcações fizeram um protesto na cidade e interromperam os passeios. Parece que eles não aguentam mais serem multados por lá. A Bia Pires tem as informações e a gente volta com ela da redação. Bia, o que a categoria está reivindicando aí no município? Exatamente, Salu. São os donos das embarcações que estão fazendo esse protesto. De acordo com o grupo responsável pelo protesto, que acontece no pier do Porto do Forno, em Arraial, os critérios usados pelos órgãos ICMBio e pela Capitania dos Portos são diferentes, e são esses os órgãos que determinam a capacidade máxima de passageiros. E eles também reclamam pela falta de organização e a incompatibilidade de alguns critérios entre os dois órgãos, como é o caso de uma dona de um barco, onde ela diz que pela capitania ela poderia levar até 70 passageiros. Já pelo ICMBio, ela só poderia levar 30 pessoas. E são por essas divergências que os trabalhadores continuam protestando. Salutiel, é com você. A gente sabe que tem que ter fiscalização, a gente sempre cobra aqui
A gente não pode ter embarcação que põe em risco a vida das pessoas, né, Bia? Mas tem que ter um limite aí, tem que saber até que ponto essas multas estão surtindo efeito na qualidade do transporte e até que ponto essas multas são realmente necessárias. Obrigado, Bia, pelas informações mais uma vez. E o fim de semana em Petrópolis foi marcado pela abertura do Natal Imperial. A cidade está em clima de festa e toda iluminada, teve show com o Padre Fábio de Mello, o município ficou lotado. Quem conferiu de perto foi a nossa equipe de reportagem, junto com Carlos Miranda. Vamos acompanhar agora. A noite foi caindo e o espetáculo começou. Venham assistir um maravilhoso espetáculo teatral. É o show do acendimento das luzes do Natal Imperial, que acontece na Praça Dom Pedro sempre às 7h30 da noite. Momento de surpreender o público. Que se acendam as luzes da cidade de Pedro! A programação de Natal de Petrópolis começou neste fim de semana e já reuniu uma multidão. A primeira atração musical foi o Padre Fábio de Mello. Até janeiro, vários artistas vão se apresentar no Centro Histórico e no distrito de Itaipava. Pelas ruas da cidade, o clima era diferente. O espírito de Natal tomou conta dos visitantes. Assim como a ansiedade de fotografar o cenário iluminado. Ficou bonita a foto? Ah, ficou linda. O espaço está disputado. Tá maravilhoso. Né? Não, o espaço está disputadíssimo. Todo mundo quer tirar foto aqui. Todo mundo quer tirar foto, isso mesmo. Mas tá muito bonita a cidade, né? E o que você gostou mais aqui na cidade que você viu? Das luzes que tem nas árvores. Deixou a cidade mais bonita, né? É. São 6 milhões de microlâmpadas que durante 52 noites vão iluminar a cidade. Quem visitar Petrópolis até janeiro vai ter o privilégio de apreciar essa beleza. No ano passado, a cidade recebeu 330 mil pessoas e quem não veio antes não quis perder por nada desta vez. Já tinha visto a cidade enfeitada assim? Não, a primeira vez. Ano passado eu perdi, infelizmente. Aí esse ano não perdeu? Não. Eu vim mais cedo até para aproveitar mais um pouco. Sabia que a equipe toda ia por lá, não é mesmo? Tássio, Carlos, o Sandro, nosso querido Michel de Carvalho, a Bia também lá de Petrópolis. A gente também tem uma Bia que é do setor comercial lá em Petrópolis. A cidade está linda, está maravilhosa, vale a pena subir a serra, pegar o carro, dar um pulinho lá em Petrópolis. E ainda no clima de festa, no distrito de Itaipava, gente, também em Petrópolis, aconteceu um festival de rock que reuniu milhares de pessoas. O evento foi no Parque de Exposições, a gente vai dar uma espiadinha como foi, veja só. Centenas de pessoas lotaram o parque que recebeu grandes nomes do cenário musical. A festa no sábado começou cedo, ao meio-dia, e se estendeu até o início da madrugada de domingo. O show mais aguardado foi o da banda Planet Hemp de Marcelo D2, que está de volta aos palcos. A mulherada rebolado, quem quer viver de outro match de Emisbal, era só alegria, não tinha pau. O evento, que tem apelo consciente de preservação da natureza, ofereceu área gourmet com food trucks e muita diversão e adrenalina, com voos de balão e saltos de um bungee jumping de uma altura equivalente a um prédio de 18 andares. Natal, rock and roll, a cidade está bombando com muitos eventos. Agora eu faço o quê? Vou embora? É isso aí, vem chegando o SBT Brasil. A gente volta a se falar nesta terça-feira. Nossos contatos aqui, ó, na internet. Bira tá liberando pra gente. Valeu, tchau, boa noite e até amanhã.